Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho na História. Hoje, a gente vai fazer uma viagem incrível conectando continentes e décadas. Sabe aquela estabilidade gigante que engoliu a Europa no comecinho do século XX? Pois é, nós vamos traçar uma linha direta dela até as transformações políticas profundas que rolaram bem aqui, no Brasil. É literalmente uma jornada do macro para o micro. A gente vai ver como um colapso global redefiniu o poder no mundo e como essas ondas de choque atravessaram o oceano, batendo na nossa porta e reescrevendo a nossa própria história. Imagina só o seguinte cenário com a gente. O que aconteceria se a sociedade acordasse amanhã e do nada descobrisse que o Congresso Nacional foi fechado e a Constituição simplesmente suspensa? Parece muito roteiro de filme distópico, né? Mas a verdade nua e crua na nossa história é que as liberdades democráticas podem evaporar numa velocidade assustadora quando rola um certo nível de desespero. E é exatamente sobre essa fragilidade chocante das instituições que nós vamos falar agora. Então, vamos mergulhar nisso. Para entender como o mundo chegou num ponto de ruptura tão maluco, a gente precisa olhar para o famoso período entreguerras. A Primeira Guerra Mundial não acabou só com uma assinatura de papel, sabe? Ela deixou um rastro absurdo de destruição, dívidas que ninguém conseguia pagar e uma hiperinflação fora de controle. E o Tratado de Versalhes, ele foi super punitivo e humilhante para os derrotados, criando um ressentimento gigantesco. Aí, para piorar, veio o golpe de misericórdia, a quebra da Bolsa de Nova York lá em 1929. O desemprego e a miséria simplesmente explodiram no mundo todo. E qual foi o resultado prático disso na cabeça das pessoas? Uma quebra de confiança total. A galera estava exausta, passando fome e simplesmente parou de acreditar que a democracia liberal e os políticos tradicionais iam conseguir botar comida na mesa, sabe? O que é realmente interessante a gente notar aqui é a diferença entre as soluções radicais que nasceram de toda essa descrença. Diante dessa crise gigantesca, surgiram basicamente duas abordagens. De um lado, o autoritarismo. Nesse modelo, o poder político fica super concentrado, quase sempre nas mãos de um líder ou de um grupo que persegue os opositores na base da censura. Mas olha o detalhe. A vida privada, a economia e algumas áreas da sociedade ainda têm um certo grau de autonomia. Agora, do outro lado, a gente tem o totalitarismo, e aí a coisa é muito mais extrema. O totalitarismo não quer só mandar na política, não. Ele quer o controle absoluto de absolutamente tudo. Comunicação, educação, cultura. É como se eles quisessem moldar a própria mente das pessoas e encaixar a vida de todo mundo dentro de uma única ideologia. Trazendo isso para a prática, vamos dar uma olhada em dois exemplos na Europa. Lá na Itália, no meio daquela crise pesada e se aproveitando da fome e do medo que a galera tinha do avanço do socialismo, Benito Mussolini instaurou o fascismo. E esse foi o totalitarismo raiz. Só existia um partido, uma militarização muito forte, doutrinação nas escolas e o líder sendo vendido como o grande salvador da pátria. Em compensação, lá em Portugal, a gente tem o Antônio de Oliveira Salazar. O regime dele, que, adivinha só o nome, chamava Estado Novo, era autoritário. Ele puxou todo o poder para si e usou a polícia política para calar a oposição, mas não chegou até aquela mobilização de massas fanática que rolou na Itália. Mas por que a gente está falando de Salazar agora? Porque esse modelo, e principalmente esse nomezinho, Estado Novo, é um prenúncio fundamental para as mudanças que estavam prestes a desembarcar aqui no Brasil. Então, vamos avançar e ver como essa história vai se desenhando. A onda de choque daquele colapso de 1929 bateu de frente na nossa economia, que na época era basicamente movida a café. Os preços despencaram absurdamente, o que acabou arruinando a nossa chamada República Velha. E é exatamente nesse cenário de caos que Getúlio Vargas chega ao poder, inaugurando o governo provisório lá em 1930. Lembra daquela pergunta que eu fiz no começo sobre acordar e ver o Congresso fechado? Pois é, aconteceu de verdade aqui no Brasil. A Constituição de 1891 foi suspensa, o Congresso foi de fato fechado e Getúlio começou a governar na base da canetada, por decretos. O Estado passou a meter a mão na economia com tanta força que chegou ao ponto surreal de comprar e colocar fogo em milhões de sacas de café, tudo isso na tentativa de diminuir a oferta no mercado para ver se o preço parava de cair. A ideia era tentar arrumar a casa de um país que estava em frangalhos. Depois de alguns anos desse governo provisório e de muita pressão da sociedade, a gente teve um respiro, um breve retorno à legalidade. A Constituição de 1934 foi um divisor de águas. Ela trouxe o voto secreto, garantiu que as mulheres pudessem votar e cravou direitos trabalhistas que a gente conhece bem hoje, como as 8 horas por dia e o salário mínimo. Só que tem um porém. Aquele clima pesado de extremismo no mundo já tinha infectado a nossa política. O Brasil ficou rachado ao meio. De um lado você tinha a Ação Integralista Brasileira, a AIB, com uma pegada de nacionalismo extremo e clara inspiração lá no fascismo. Do outro, tinha a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, uma frente de esquerda inspirada no comunismo. Mas para pensar,
O que leva um país inteiro a ir para dois polos tão diferentes assim? Basicamente, anos de economia patinando e aquela tensão constante que criaram um terreno dos sonhos para a polarização sair totalmente do controle. Essa tensão toda acabou estourando numa tentativa de revolta armada em 1935 que deu errado. Mas isso serviu como uma desculpa perfeita para o governo endurecer de vez o jogo. O resultado prático, o golpe de 1937. Nascia aí o Estado Novo do Vargas, que agora era uma ditadura aberta mesmo, cheia de censura e repressão. Mas olha só a ironia absurda dessa história. Durante a Segunda Guerra, o Brasil fez algo gigante. Mandou a Força Expedicionária Brasileira para lutar lá na Itália. Brasileiros estavam derramando suor e sangue na Europa para lutar contra o totalitarismo fascista e defender a democracia. Só que, aqui dentro, a própria população não podia votar, os partidos tinham sido fechados e os jornais estavam amordaçados pela censura do governo. É ou não é a contradição máxima? A gente lutava de forma corajosa pela liberdade lá fora, enquanto vivia sob um regime autoritário dentro de casa. Então, o ponto crucial que a gente tem que tirar daqui hoje é o seguinte: a história não é só um monte de poeira num livro velho. É um alerta vivo piscando na nossa cara. Crises econômicas brutais, o desespero das pessoas e essa onda de discursos extremistas não aconteceram por acaso. Eles foram a pólvora que implodiu democracias e abriu caminho para o autoritarismo no mundo todo. O que fica de lição desse período turbulento é muito claro. Instituições democráticas não são de ferro. Elas exigem cuidado, manutenção e, principalmente, vigilância diária. Entender direitinho como esses governos de força se criaram lá no passado é, sem exagero, a chave para a gente conseguir valorizar e proteger a nossa democracia e os direitos fundamentais no presente. Este vídeo é uma produção gerada por inteligência artificial sob supervisão e orientação pedagógica do professor Fernando Cavalcante.